Olá a todos que estão nos assistindo. Vou apresentar aqui hoje um trabalho que eu orientei as alunas da iniciação científica. A gente vai falar sobre diabetes gestacional. Eu sou a professora Ana Paula Pacheco e as alunas Ágata, Beatriz e Vitória, da Universidade do Unieuro, elas realizaram esse trabalho agora em 2021 sobre a gestão do autocuidado de mulheres com diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Certo? Então, para falar um pouquinho sobre o diabetes em relação a conceito, a gente sabe que ocorre um aumento da glicose circulante, realizado a partir dos hormônios hiperglicemiantes da placenta, que eles são antagônicos ao efeito da insulina, consequentemente gera essa resistência insulínica nas mulheres, nas gestantes, e a incidência no Brasil é de 7 a 10% dos casos de gravidez. Então, o que acontece? Após a confirmação do diagnóstico dessas mulheres com diabetes gestacional, a equipe multidisciplinar, ela deve conscientizar tanto a gestante quanto o parceiro, o familiar, sobre os cuidados, certo? Então, para a gente alcançar esse tratamento adequado, entra a questão da alimentação, entra a questão da atividade física, do monitoramento adequado, isso se precisar também da medicação, né? Vai depender de cada situação, para a gente chegar no melhor controle glicêmico. Então, eu sempre costumo dizer, né, que a gente tem vários critérios ali para serem equilibrados. No caso aqui, teria que ser uma mulher gestante, né, para estar ali no meio com o bambolê, mas para vocês entenderem que é sempre um equilíbrio em relação a vários aspectos, faz necessário, então, a gestão desse autocuidado. Então, se a gestante, ela consegue entender bem o que ela precisa naquele momento, naquele período, né, o que ela deve fazer, como deve fazer, ela consegue ter melhor esse alcance, né, de um resultado melhor. Então, a equipe, ela promove a autonomia desse autocuidado, para as mulheres gestantes com esse diagnóstico, e tem a integralidade do cuidado profissional, que a gente sabe que não é só ir às consultas e tá tudo bem, né? Você tem que fazer diariamente todo esse cuidado, ter toda essa atenção. Então, o objetivo do trabalho foi analisar fatores que interferem na gestão do autocuidado dessas mulheres com diabetes gestacional, entre eles conhecimento sobre a doença e o vínculo da gestante com a equipe multidisciplinar. Foi uma população, então, de mulheres com diagnóstico de diabetes gestacional, ou seja, elas não tinham diagnóstico de diabetes prévio, que é diferente quando a mulher tem diabetes tipo 1 ou tipo 2 e engravida, da mulher que não tem o diagnóstico e engravida, e aí sim tem essa alteração que chamamos de diabetes gestacional, acontece no período da gestação mesmo. Então, foi um estudo de campo descritivo exploratório e realizado através do formulário enviado por Google Forms. Então, a gente pode observar em relação aos resultados, tivemos um N de 75 mulheres e teve 37% entre idades de 31 a 35 anos. O que me chama a atenção? Que 35 anos é justamente um fator de risco, 35 anos a mais ou mais, fator de risco para ter esse diagnóstico. E mesmo assim, tivemos 28 mulheres com idade abaixo de 30 anos, entre 18 e 30, já com esse diagnóstico, certo? Então, 44% não sabiam reconhecer os sinais e sintomas de diabetes gestacional, 32% não sabiam informar se tinham alguma restrição na amamentação, que a gente sabe que é uma situação, um número baixo pela importância da informação. 68% tiveram dificuldade no seu autocuidado para o bom controle. 62% pontuaram como maior dificuldade o controle na alimentação. Então, a gente levantou situações, né, como atividade física, alimentação, uso da medicação no horário correto, quais eram as maiores dificuldades. E aí, a alimentação foi pontuada como maior dificuldade. 56%, então, relataram interferência socioeconômica no bom controle. A gente sabe que os insumos para o controle da doença não são tão em conta,
e isso faz uma diferença, sim, de acordo com a necessidade da medicação e qual alcance disso, né? Qual acesso para elas. 37%, então, consideraram um score entre 7 a 10 na sua autoavaliação em relação ao conhecimento sobre a doença. Então, 37% é um número baixo também, devido à necessidade de tanta informação para esse momento importante que traz prejuízo, pode trazer prejuízo tanto para a mãe quanto para o feto. Apenas 10% também pontuaram obter informações sobre os cuidados multiprofissionais essenciais. O que significa aqui? Que poucos, né? Na verdade, pouca porcentagem, então poucas mulheres tiveram acesso a informações sobre tudo, não só sobre alimentação, não só sobre o controle glicêmico, mas sobre alimentação, atividade física, medicação, controle glicêmico, entre outros. Então, foi um número muito baixo e esse acesso, esse pouco acesso, demonstra um risco muito grande para essas gestantes e para os fetos, né? Então, apenas 51% tiveram consulta com o nutricionista e 53% consideraram eficazes as orientações da equipe multiprofissional. A gente pode concluir, então, que existe um déficit de conhecimento dessas gestantes e que, consequentemente, vão interferir, né, essa falta de conhecimento vai interferir na gestão do autocuidado efetivo. A desinformação forma uma lacuna entre a necessidade de se ter um bom controle e ter a realização de fato dos devidos cuidados. Então, muitas vezes, a gestante sabe da necessidade, mas não consegue realizar de forma devida. Os achados também mostraram baixa atuação da equipe multiprofissional em relação, né, a essas informações, o que dificulta o vínculo da gestante com a equipe. Então, aonde está ocorrendo essa falha, né? Aonde que está tendo de fato essa lacuna entre os profissionais e essa gestante? É a capacitação, que está faltando a capacitação da própria equipe, o desinteresse em relação a se aprofundar nesse conhecimento sobre o diabetes gestacional, é a negação da gestante, o quê? Isso seria um outro trabalho, né? Uma outra pesquisa. Então, sugere-se, portanto, a prática da educação de saúde, mas de forma efetiva, porque para sair do papel, para sair da teoria, a gente sabe já da importância dessa educação em saúde, a gente sabe da importância dessa equipe multiprofissional, mas tem que ocorrer de fato, de forma efetiva, certo? Então, eu deixo o meu muito obrigada e digo que o equilíbrio corpo e mente é tudo, né? E fico à disposição, meu contato. Até mais.